Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar trocando uma ideia com vocês, novamente voltando naquele assunto da Bianquinha e do Super Xandão, mas eu não vou me prender a isso, tá? Eu vou só usar isso para ilustrar uma questão, uma certa problemática que algumas mulheres se encontram ou vão se encontrar e que é curioso para a gente poder usar esse caso porque ele é um caso muito característico para ilustrar essa ideia que eu vou tocar com vocês. É, Aparentemente, né, ainda mais depois do pronunciamento do Super Xandão, dessa história com a Bianquinha, é quase que um consenso geral de que é praticamente impossível ter sido ele, só se ela conseguir sacar uma prova muito inesperada para demonstrar que era ele. Para quem não sabe do que eu tô falando, basicamente a streamer Bianquinha acusou o Super Xandão de que ele tava dando em cima dela ali no off, numa na rede social anônimo e tal. E aí eles desmascararam isso, né, mostrando que o mais provável é que era um fake, né, um fake se passando ali pelo Xandão. Mas aonde que entra o ponto curioso e interessante que podemos usar para trocar uma ideia a esse respeito? É, é um pouco da psicologia e da situação que essa menina acaba se encontrando muitas vezes, porque que eu acho que ela mais do que tudo precisava era de uma ajuda. Porque eu gostaria que vocês entendessem o contexto dessa streamer, como que ela pode ser, de certa forma, uma referência, né, da situação de muitas mulheres que acabam caindo em situações parecidas. A Bianquinha, pelo que ela já disse na própria live até recentemente, ela tem infinitas questões problemáticas de família, então ela acusou a mãe, né, de agredir ela em certas situações quando era mais nova, o pai de trair a mãe, de trair a nova namorada. Então, leve em consideração, inicialmente, o ambiente que essa menina foi criada, certo? Já existia um vídeo ou outro do pai chamando ela de rodada e coisa assim, que a galera até usava pra zoar. Mas leve em consideração, só pelas essas poucas informações que a gente tem, o ambiente que muitas vezes essa menina foi criada. Então a gente tem uma relação familiar extremamente problemática, né? Tanto da parte do pai, tanto da parte da mãe, péssimas influências. Você vê como que existe uma confusão mental, porque de certa forma, se fosse o Xandão ali trocando ideia com ela, ele era um cara casado, publicamente casado, e ela estaria trocando uma ideia com um cara casado, né? Ela estaria se aproximando de um homem no relacionamento sério, de outra cidade, inclusive. E ao mesmo passo, né, que ela há tanto critica, né, quem trai e tal, ela também se coloca no papel de ser amante, certo? Então para você ver como que é curioso, como que muitas vezes a psique humana funciona, né? Como que de certa forma ela se prontifica de a psique humana se prontifica de repetir papéis e loops na vida das pessoas, né, de acordo com certas questões ensinadas. Na minha percepção isso acontece porque muitas vezes, para não dizer na maioria, questões morais, elas são muito mais ensinadas com exemplo do que necessariamente com teoria, certo? Então, quando você tem, por exemplo, um familiar seu, né, vamos supor, um pai seu, que diz para você que trair é errado, não traia, mas você vê ele traindo sua mãe, por exemplo, por mais que você entenda que o que ele está falando está errado, pelo exemplo aquilo vai modificar na sua psique que vai se tornar uma coisa mais aceitável, né? Você vê um parente, um irmão, um primo falando que roubar é errado, mas ele rouba, ele trafica, ele faz alguma coisa assim. A tendência, principalmente quando você é novo, principalmente com essas figuras que são muito próximas, é você, de certa forma, passar a enxergar isso por uma outra percepção, ou mesmo que não enxergando racionalmente falando, de uma forma instintiva, você aceitando e se colocando em papéis de aceitação. Agora, por outro lado, o que eu acho que aconteceu com essa menina, né, e que pode ser um problema para muitas moças, existe uma diferença muito grande, socialmente falando e contextualmente falando, daquela pessoa que já nasce num ambiente rico, por exemplo, né, de classe média alta, elite, para a pessoa que acaba se colocando dentro desse patamar em vários sentidos, tá? Pensa, por exemplo, no caso dessa menina, uma mulher já com mais de 30 anos, né? Ela mesmo já disse que ela tinha um namorado, o último namorado dela gostava bastante dele, queria ter filho e tal, e acabou que eles terminaram, parece que ela deu uma piorada depois disso, inclusive. E qual que é a principal diferença que acontece de uma pessoa que acaba enriquecendo muitas vezes, é, principalmente da forma que ele enriqueceu? Eu vou tentar explicar melhor. Uma pessoa que já nasce numa classe mais alta, elite, classe A, tal, ela vai ser criada em volta de pessoas de mais ou menos um pouco abaixo, um pouco acima da mesma categoria. Então vai frequentar escolas particulares de alto nível, faculdade de alto nível e por aí vai. Logo, o ciclo social dessa pessoa em volta disso
para ela arrumar amigos e parceiros daquele mesmo nível é fácil. Ou pelo menos é cômodo. Agora, quando a pessoa, através do trabalho dela, tá? Inicialmente só falando do trabalho, não vou nem falar da atuação da Bianchi em si. Vamos falar de qualquer trabalho. Pessoa que, sei lá, que vira um gerente e começa a ganhar muito bem, que abre uma empresa e a empresa faz muito sucesso. Essa pessoa, conforme ela vai enriquecendo, ela vai perceber muitas vezes uma dificuldade de aproximação. Porque ao mesmo passo que ela nunca esteve nessas turmas que já tiveram esse poder aquisitivo, muitas vezes a turma antiga dela já não vai mais se encaixar tanto, certo? Por questões diversas, né? Às vezes a pessoa tá querendo frequentar X tipo de restaurante, o colegada não quer, às vezes a pessoa tá querendo focar em X tipo de negócio e a outra galera não gosta, às vezes ofende as pessoas do seu passado, que você tá em uma outra situação, a pessoa não se sente bem, te coloca. Seja essa pessoa sendo ou não arrogante, muitas vezes isso acaba criando uma distância. Então já é difícil. São poucas as pessoas que você consegue manter uma amizade tendo esse nível de salto social. E mesmo assim é necessário você ter uma cabeça muito boa e ainda assim ter um cuidado e um zelo por essas amizades para poder manter. Nisso estou falando sobre ainda amizades. Agora pensa no caso dela, que é uma mulher. Então, aparentemente, que tem muitas questões materialistas envolvidas, né, e abraçadas pelas próprias entrevistas delas no Redcast, por exemplo, onde ela diz que o tipo de cara que ela quer, que tem que ganhar X valor e não sei mais o que. Já vi entrevistas muito piores até do que a dela, mas ela já se coloca ela já está nessa posição, né? Então, a própria busca dela já é uma busca mais estreita, porque o ponto que ela tá, se realmente ela ganha, igual ela falou, mais de 10 mil por semana e tal, a menina tirando 40k mensais, né? Ela tá numa faixa da população extremamente restrita e financeira. Então, para ela encontrar um partido que ela acha interessante, já é difícil, só por essa questão financeira. Então, ela teria que abdicar um pouco, de se importar um pouco com isso para poder se envolver. Só que além disso, né, além desse fato dela já estar numa classe que é mais difícil de lidar, né, de que aqueles que ganham normalmente esse valor, ou que têm um valor próximo disso que seja, às vezes nem tão próximo assim, né, já que no Brasil quem ganha 10k para cima, se eu não me engano, é 1%, muitas vezes eles são de ciclos muito diferentes, né, não foram criados ali com ela, que é até onde eu sei uma menina de classe média, né, que não era uma menina de classe alta elitizada, certo? Então ela já não vai estar em contato com essas turmas. Fora isso, ela tem uma outra problemática, que é a exposição que ela se deu para poder entrar nessa categoria. Ou seja, ela é veterinária, né, de formação, e ela abandonou veterinária para ser streamer, né, porque veterinária não dava dinheiro, ela falou que ela ganhava 2, 3 mil reais. E só que dentro da carreira dela de streamer, ela toma muitas atitudes que afastam, né, os homens em geral, e esses principalmente, que às vezes têm uma reputação pública, ou que tem uma questão financeira maior, ou que tem uma família mais estruturada e coisas assim, se afastam ainda mais, né? Então ela foi reduzindo a probabilidade dela de encontrar alguém e tal de uma forma muito exponencial, pela própria vida que ela foi levando, né? Pensa, por exemplo, você se relacionaria com uma menina porque por mais que não tenha criado um OnlyFans que vendia fotos de si de IA, certo? Mesmo se fosse uma coisa aberta, porque ela disse que quem percebesse ela devolvia o dinheiro, né? Então são palavras dela. É, Só nisso aí você já coloca ela com uma questão moral muito duvidosa que já pelo menos eu me afastaria. Mas vamos esquecer então essa questão. Se ela assumisse isso, eu vendo foto minha aqui de IA ou de outras pessoas de IA pelada, tal, cara, isso já afasta muita gente, né? Ela divulga cassino, ela tem vídeos dela que ela não está, né, pelada completamente num OnlyFans, mas que ela tá ali de biquíni na banheira, falando coisinha, é a SMR fazendo barulhinho, é vídeo com pé na boca, não sei o quê. Altos vídeos de certa forma fetichistas, digamos assim. E por mais que numa escala, pensando que, por exemplo, uma pornografia explícita fosse nota 10 e que o OnlyFans é uma nota 8, 9, por mais que ela não esteja numa nota 9, 10, ela tá ali num 6 e 7, vamos dizer assim. E 6 e 7 é bem mais do que você precisa para passar de ano, sacou? Você precisa da nota 5 para você passar de ano na escola. Menos do que 5 você reprova. Se ela tá com uma nota 7, quer dizer que ela já passou e muito da nota de corte. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer?
Tá dando pra pegar a analogia? Ou seja, cara, se eu conheço essa menina, por exemplo, sem saber quem ela é, se eu conhecesse ela, por exemplo, na rua, né, num barzinho, e aí eu dou um check na internet, eu vejo esse tipo de coisa dela, cara, eu iria me afastar, né? E por quê? Porque, poxa, cara, dá um receio, né? Imagina se, além dessa, tô ignorando essas questões morais de venda, de não sei o quê, tô ignorando, tô falando só desses vídeos dela, né? Poxa, cara, imagina se você tá ali, apresenta uma namorada pra sua mãe, pra sua família, pra uma irmã sua, pra um irmão seu. E aí um dia você recebe uma mensagem, olha, seu namorado fazendo isso aqui. E aí é um vídeo dela numa banheira, sensualizando. Enfim, cara, é uma coisa que afasta, né? Então eu acho que isso talvez tenha sido uma coisa que ela não mediu. Eu acho que na percepção da Bianquinha, ela sempre pensou assim, se eu não tiver na nota 9 e 10, né, se eu não tiver passado da barreira do OnlyFans, tá tudo certo. Mas não é bem assim, cara. A régua não é tão alta assim, né? A nota de corte não é tão alta, você não precisa de 9 e 10 pra você passar na prova, você precisa só de um 5. Então é por isso que é muito. Tem que ter certo zelo com a sua imagem, né? E porque isso também indica certas questões que a gente quer se afastar. Então, essa é uma parada, né? Ao mesmo passo que a situação dela já coloca ela num distanciamento das outras pessoas, pela própria questão financeira, né? Pela própria carreira que ela seguiu, pela própria vida que ela teve, né? De ter ascendido já mais velha e tal. Ao mesmo passo, ela também corta outros parceiros que já não são tão interessantes por natureza, né? Pela própria posição. E para a maioria das pessoas, todos esses fatores vão se tornando menos interessantes de se envolver com ela. E fora isso, a gente tem uma outra problemática em cima dela, que é o fato de que ela teve vários relacionamentos ou ficadas, né? Que são conhecidas, né? Ou pelo menos algumas, vamos falar várias, algumas, né? Então, teve o ex do Jovirone, outro jogador de LoL, ela já assumiu ele publicamente que ficou com o Léo Stronda. E isso complica mais ainda para ela, como mulher, na minha percepção, conseguir se relacionar com outras pessoas. Por que eu digo isso, pessoal? É, existe até, né? O pessoal usou muito, a menina que rola no carrossel, tem dificuldade de ter um relacionamento e tal. E em certa medida isso é verdade, rapaziada. Porque existe uma diferença daquela menina que, pô, ela não é santa, né? Ela de vez em quando fica com carinha aí, teve um namorado ou outro, mas ela, em geral, acaba se segurando pra menina que roda muitas vezes, certo? Eu não tenho como apontar qual que é o caso da Bianca, não tem como eu saber. Mas independente, tem um fator também que é muito complicado no caso dela, que foi que as figuras que ela se envolveu são figuras muito fora do normal, né? Só desses casos que a gente conhece, são caras que ganham muito dinheiro, são figuras que não têm uma vida padrão, que é um cara por CLT, que tem uma vida normal. Vamos pegar o Léo Stronda, por exemplo, né? A Bianca parece que ela gosta desse estilo, né? Mais marombeiro e tal. É um cara que, pô, fez sucesso na música desde novo, né? Multimilionário, cheio de negócio, cheio de empresa. Então, conforme você vai. Se isso acontece até uma certa medida com o homem também, né? Eu acho que existe estudos em cima disso, que no caso do homem é mais tranquilo, né? A psique não bate tão forte. Mas no caso da mulher isso acaba acontecendo, porque pensa na percepção dela, né? Ela tá ali ficando com o Léo Stronda, marombeiro, rico, não sei o que, aclamado por todo mundo gosta do cara, né? Uma visão pública. Aí ela não tá mais ficando com ele. Aí agora ela tá ficando com o Jovirone, jogador de LoL, tem uma rotina totalmente do inverso. Pra ela se acostumar, mesmo que seria o máximo de solução ali pra ela nesse caso, pensando numa questão de relacionamento? Seria talvez ela baixar a régua, né? Ela procurar mais ali num sentido romântico. Eu nem sei se ela realmente faz isso, né? Tô julgando com base no que ela falou no Redcast uma vez, de que o parceiro precisa ganhar X valor, precisa de pelo menos isso e aquilo. Mas no caso dela, o que ela poderia fazer é não ficar tão focada nesse tipo de coisa para aumentar a probabilidade dela. O que é muito difícil, porque à medida que ela foi se envolvendo com esses caras, né, que estão numa vida totalmente diferente, muitas vezes ela pode até encontrar um parceiro que ela gosta, que ela acha interessante, que ela acha bacana. E pode ser que o cara até passe por cima de todas essas questões que eu apontei, de exposição na internet, de coisinha sensual, né? Vamos supor, ou seja, já estamos num funil extremo, né? Já estamos numa dificuldade bem grande. Além de tudo isso, tem essa questão de que por ela ter se envolvido com esse tipo de cara ao longo da vida dela, ela vai estar com um certo nível de comparação, né? Putz, né? O cara que CLT e tal, pode ser que ganhar uma grana legal, mas, pô,
tem a rotina dele ali mais complicada, né, mais corrida de uma outra forma, não é um cara popular na mídia, não é um cara com uma vida social, pública. Então, são todas questões que muitas vezes, e assim, de novo, eu estou usando essa menina de exemplo, tá? Não conheço ela, tudo isso aqui é, de certa forma, uma suposição baseada no que ela falou e nas minhas percepções, mas isso pode servir para qualquer mulher que acaba se encontrando muitas vezes em casos parecidos, né? Essas streamers muitas vezes. Tudo isso acaba complicando e deixando ela mais sozinha, né? Você acaba ficando mais sozinho, tanto pela questão das amizades que vão se afastando, por esse tipo de coisa, você vai se afastando por por, por todo esse contexto, né? E aí o que, que acaba acontecendo? Pensa na percepção dessa menina nesse caso do Xandão. Vamos assumir enfim, que independente se é verdade ou não essa história, né? Na minha opinião, na minha visão, é falso. Mas vamos assumir que se fosse verdade, por exemplo, na percepção dela, acaba caindo uma coisa ótima na mão dela, né? Um cara que ela acha interessante, que pelas coisas que ele fala, de certa forma alinhado com o que ela deseja, né? Até pelo que ela mandou em mensagem, que ela poderia ter um filho com ele, não sei o quê. Que tem a mesma profissão que ela, então seria um potencial partido a aceitar as dificuldades da profissão dela, né? Essas questões de internet, coisas que, sabe, que estão circulando, então é uma possibilidade do cara aceitar, que está demonstrando estar interessado, que está demonstrando ali pelas mensagens, né, que o suposto fake mandava, que estava numa fase que queria se aproximar ali dela, ou seja, era quase como se ela tivesse recebido um bilhete premiado na mão dela. Talvez por isso que ela ficou com tanta raiva ali da esposa do Xandão, brigou, xingou ela e tal, né? Eu até falei isso durante a live. É por uma questão de ciúmes, né? Porque ela se sentiu frustrada. Né? Pensa, né? Ela deve perceber e saber de tudo isso que eu tô falando, de todas essas dificuldades ali que ela tem, de todo esse contexto, né? Que é complicado para ela poder ter uma vida, um relacionamento saudável, uma vida até amistosa saudável, né? São todas barreiras que acontecem, e no caso dela são muito grandes essas barreiras, certo? Então ela acabou, cara, caiu na mão dela. Nossa, aquele cara que, pô, tem o estilo que eu gosto, o shape do jeito que eu gosto, que zoa e que é super querido, e que ao mesmo tempo tá ótimo na carreira e tal, e que é da mesma profissão que ela, que pode aceitar as questões dela, ele tá interessado. Só que, é, ao mesmo tempo, né, para ela se permitir isso, ela tava falando ali com um cara casar, ela deu um espaço para uma coisa que não seria tão positiva. E basicamente é isso aí, rapaziada. É isso que eu acho que acabou acontecendo com ela, que deixou ela tão frustrada. E é por isso que eu digo que essa menina, cara, ela precisava era de muita ajuda, né? Vocês podem ver pelas próprias entrevistas, os próprios relatos que ela anda dando, as questões familiares. Ela precisava era de muita ajuda, cara. Porque eu me lembro dessa Bianquinha fazendo os vídeos da época da Haluca e tal, e ela tinha muita coerência, né? Ela se passava muitas vezes, ela já estava enfiada nessa história de fotinho de biquíni, de venda de pack do pé e não sei mais o quê. Mas ela já não tinha, mas ela já estava nisso, ela já estava se banhando. E isso acontece também, rapaziada. Quando você vai se banhando de certas questões, de certas coisas, a tendência é você se afundar. É por isso que existe um certo cuidado, né? Eu não sou uma pessoa moralista, eu não sou aquele cara que vai te falar que você tem que viver de uma forma extremamente pura e santa, porque eu não sou assim, né? Eu gosto de tomar minha cerveja de vez em quando, eu gosto de fumar um cigarro de vez em quando, eu saio com meus colegas, eu saio com meus amigos para dar um rolê, eu gosto de estar com uma menina. Então, eu não vou ser hipócrita aqui. Só que existe um certo cuidado que você tem que ter, porque todas essas questões, na minha visão, principalmente quando são colocadas em demasia, acabam abalando seu espírito. Pensa no, Pensa como que é esse contexto da menina, de que, pô, ao mesmo tempo que ela tá ali quase entrando no OnlyFans, todo mundo pedindo pra ela entrar no OnlyFans, ela tá ali vendendo o pack do pé e coisas sexuais que ela deve saber que não é legal, que seria melhor ela não ter feito, né? E que ela tá ali divulgando o cassino, que por mais que ela entenda que todo mundo é adulto também, ela se sente de alguma forma, tá num contexto ali negativo, né? Que tem muitas perdas, ela tá mexendo com aquilo ali direto, mexendo com o psicológico dela. Ela tem tudo mais essa questão familiar. Então, por tudo isso, cara, essa menina acaba estando num papel muito complicado, né? Não tô dizendo isso porque eu acho que ela não está errada. Eu acho que ela está errada com as acusações que ela fez, né? Mas sem provas. Ela deve. Tomara que o Xandão entre na justiça para resolver isso aí com ela, né? Ela deveria assumir o erro que ela teve. Eu até acredito que se ela se desculpasse, se ela assumisse, se desculpasse, que ela não tinha certeza, que ela agiu no impulso, ela poderia até, sabe, sair bem dessa história, né? Poderia até o pessoal
não enxergar ela como uma nova Haluk e achar, nossa, pelo menos ela foi humilde, se tocou, ela não tá legal. Mas enfim, isso é só mais uma opinião, né? Mas, cara, é uma menina que ela precisa realmente, né, de Deus ali na vida dela, fortalecendo. E, e na minha opinião, uma dessas questões que eu ainda comentei, é o máximo de alternativa que ela pode fazer, cara. Era limpar essa bagunça toda ali na vida dela, na cabeça dela, no contexto que ela vive, né? Porque, infelizmente, cara, talvez se essa menina tivesse bem menos dinheiro do que ela tem, e aí, lógico, eu não vou julgar, porque cada um sabe da sua vida, né? E, enfim, né? Cada um sabe da sua vida. Mas provavelmente se ela tivesse continuado, por exemplo, como veterinária ali, ganhando bem menos, como ela estava no passado, ela poderia ter uma tranquilidade de vida muito maior, né? Ter conhecido alguém na própria cidade dela, do próprio contexto ali dela, sem ter tido essas exposições, né? Enfim, um ponto a gente se pensar, né? Por outro lado, também há de se pensar que, com o valor que ela diz que ganha, acho difícil ela não ter resolvido a maior parte das coisas na vida dela, né? Não sei também, cada um sabe do buraco em que está, mas é difícil ela ter tido uma dívida que esse valor não fosse suficiente ao longo de alguns meses para cobrir e para ela, por exemplo, impulsionar a própria carreira ali de veterinária e tal, algo assim. Mas enfim, são só alguns pensamentos. Tamo junto aí, rapaziada. Valeu, falou.